Olá, boa noite, meus queridos alunos da Educação dos Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, né? Hoje. Então, vamos continuar o nosso último assunto, ainda sobre potências. Na última aula nós vimos como nós podemos representar as potências, né? Como a base, o expoente e como fazer a leitura dessas potências. Hoje nós vamos ver algumas aplicações, algumas propriedades que podem ser aplicadas às potências para facilitar o nosso cálculo. Então, lembre-se, vamos sempre procurar resolver a matemática de seu jeito mais fácil, né? Para que a gente use a matemática para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vamos agora escrever uma potência de um modo mais amplo, mais geral. O que é a base da estruturação da potência? O que é a sua estrutura? Vamos definir a potência. Considerando P e N números naturais, sendo N maior que 1, nós temos. Como assim P e N, Kelly? Como assim eu vou botar a letra? Vamos fazer de conta que esse P é qualquer número maior que 0 e esse N também, certo? Só que depois a gente vai ver situações em que esses números podem adotar valores menores que 0. Mas mais na frente, vamos devagarzinho. Então, ó, P é um produto de N fatores iguais a P. Lembre-se, a potência, né, a potenciação é uma repetição de fatores iguais sendo multiplicados. Então, ó, nós temos aí que P elevado a N é igual a P vezes P vezes P vezes P, quantos N's estiverem no expoente. Então, o número de cima é que vai determinar quantas vezes, nesse caso aí, o número representado pela letra P vai se repetir. Então, ó, N vezes, pode ser qualquer número aí também, no lugar de N, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, enfim. E a base, a gente vai ler aqui, deixa eu voltar. A gente vai ler aqui P elevado a N. Então, se P aí no lugar do P tiver o número 2 e no lugar de N tiver o número 3, então nós temos 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Lembre-se que expoente 2 e 3 tem nomenclaturas especiais. Nós vamos ver por quê mais na frente. O estudante Antônio Luiz, pedindo licença, indagou: professor, o que acontece se o expoente for 0 ou 1? Uma ótima pergunta, porque vai acontecer sim. Se você aprender a regrinha básica, você não vai precisar nem calcular. O professor respondeu: Antônio Luiz, para saber o que acontece quando o expoente é 0 ou 1, observe atentamente a tabela a seguir e tente completar as células vazias com o auxílio de seus colegas. Vamos dar uma olhadinha como foi que o professor fez essa tabela. Então, a potência, ó, 2 elevado à quarta potência, na primeira linha aqui. Deixa eu pegar o pincelzinho que fica melhor da gente visualizar. Ó, então, aqui, ó. Não pegou. Ó, 2 elevado, vamos começar por essa primeira linha. 2 elevado à quarta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 2 elevado à terceira potência. É 2... ou melhor, 2 elevado à terceira potência. É o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 ao cubo é 8. 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. 2 elevado a 1. E agora? Então, vamos ver o que acontece aí. Deixa eu fechar o pincel. Ó, vamos lá. Então, ele viu que é a mesma coisa que dividir 16 por 2, ó. Veja. 2 à quarta potência dá 16. Então, se eu dividir 16 por 2, dá 8. Agora, se eu dividir o 8 por 2, vai dar 4. Então, quanto vai ser 2 elevado a 1? Vai ser 2. Por quê? Porque é o 2 multiplicado só uma vez. Então, é o 2. Qualquer número elevado a 1 é igual ao número da base. Então, 10 elevado a 1 dá 10. 50 elevado a 1 dá 50. A gente sempre vai repetir a base. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Porque, e veja aí na tabela, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, se a gente seguir o raciocínio de sempre dividindo, veja, 16 dividido por 2 dá 8.
8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero sempre vai dar 1. Então, 16 elevado a zero, 1. 7 elevado a zero dá 1. Lembre-se, a regra básica da potência. Todo número com expoente zero dá 1. Na tabela do lado aí, ó. Então, nós temos 3 elevado à quarta potência, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 à quarta potência é 81. Depois, 3 ao cubo. Veja, dividindo 81 por 3, eu obtenho 27. É a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. O 3, 3 vezes. Dividindo 27 por 3, eu tenho 9. Que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, ao dividir 9 por 3, eu vou ter 3. Então, 3 elevado a 1 é 3. E 3 elevado a 0 dá 1, porque 3 dividido por 3 dá 1. Então, qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Certo? Então, de acordo com a observação dessas tabelas, nós podemos concluir o quê? Toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Certo? Só 0 elevado a 0 que não dá 1. É uma potência que não tem como acontecer. Toda potência com base diferente de zero, então qualquer base com expoente zero vai dar 1. Exemplo, 2 elevado a 0 igual a 1, 3 elevado a 0 igual a 1, 4 elevado a 0 igual a 1. Qualquer número com o expoente zero dá 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base, então só é repetir a base. Exemplos, 2 elevado a 1 dá 2, 5 elevado a 1 dá 5, 14 elevado a 1 dá 14, 100 elevado a 1 dá 100. No caso do expoente 1, basta repetir a base. O professor seguiu apresentando outros casos de potências. Há potências que podem ser representadas por figuras, então vamos ver por que cubo e quadrado nos expoentes 3 e 2. Ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Então, veja, a gente pode fazer um quadrado perfeito de lado 3 e base 3. Ó, todos os lados do quadrado dá 3. Então, com 9 quadradinhos, a gente forma um quadrado maior. Então, nesse caso, o 9 é chamado de número quadrado perfeito, porque ele pode ser aí, ele é uma resolução de uma potência ao quadrado. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, porque 6 vezes 6 é 36. O 36 também é um número quadrado perfeito. Nós podemos pegar pequenos quadradinhos e com 36 formar um quadradinho, um quadrado perfeito. Então aí, ó, 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, com pequenos cubinhos, com 125 cubinhos, eu formo um cubo maior, de lado 5, de base 5 e aresta 5. Então, 5 quadrinhos na face horizontal, 5 na vertical, 5 na profundidade. Com 125, eu formo um cubo perfeito, certo? Então, 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, certo? Por isso que é cubo, porque dá para se formar um cubo quando você consegue elevar o número a 3. O 27 também eu consigo formar um quadradinho, um cubo com 25 pequenos cubinhos, certo? O 27 é um número cubo perfeito. O 16 é o número quadrado perfeito, porque 4 vezes 4 dá 16. Para estar associada a essas figuras, as potências de expoente 2 e 3 são lidas de uma forma diferente. Eu já venho falando isso desde a última aula, né? Diz, Maria, não me atrapalha, não. Agora é pra nada. Então, vamos ver aí como é que pode, como eu já disse. Se o expoente é 3, é cubo. Se o expoente é 2, quadrado. 3, lê-se 3 elevado ao quadrado ou quadrado de 3. Lê-se 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5 também está correto. As potências são muito utilizadas
para representar números muito grandes. Então, às vezes a gente faz a potência para reduzir esse número, como por exemplo, uma distância muito grande da Terra a outro planeta, né? Pode ser escrita em forma de notação científica. Acredito que vocês verão esse assunto. Então, são números muito grandes. Para que a gente não escreva tantos números, a gente representa de uma forma reduzida de potência. Então, vamos ver onde é que a gente pode aplicar. Então, veja. Nós temos aqui milhar, milhão, 1 bilhão. Então, para não colocar todos esses zeros, a gente pode representar como é o 10 9 vezes repetido em fatores iguais, para que a gente não escreva um número tão grande, 10 elevado a 9. Então, veja, para você resolver uma potência de base 10, basta você contar o expoente e colocar a quantidade de zeros. Eu já falei isso na última aula, né? A potência de base 10, ela é muito útil, muito fácil de se trabalhar sem precisar fazer cálculos. No caso aí, de essa outra, no caso nós temos 8 zeros, então é 10 elevado a 8, certo? No caso de 1 milhão, que são 6 zeros, então 10 elevado, esse aí é 10 milhões, primeiro vem na sequência, 1 milhão são com 6 zeros. Então, a quantidade de zeros é o número do expoente, né? No caso, 100 mil, que são apenas 5 zeros, então 10 elevado a 5. Então, veja, quanto maior o número, a potência ela vem a reduzir esse número e a gente fica sabendo. Então, por exemplo, 1 milhão, que são 6 zeros, 10 elevado à sexta potência dá 1 milhão. É só contar a quantidade de zeros. Observe que o número de zeros determina o valor do expoente, como eu já disse. Quantos zeros tiver, vai ser o número do expoente na base 10. Certo? Aí nós temos, então, 10 elevado a 12. Esse 12 indica que é um número com 12 zeros, certo? Com 1 e mais 12 zeros. Esse aí, lê-se 1 trilhão, é um número 1 trilhão, que é um número muito grande, né? Você pode até perceber pelo número de zeros. A gente vê que os prêmios da Loteria Federal, que são números grandes, a gente vê que é 42 milhões e tal e tal. Então, 1 trilhão é um número muito grande. Aí, no caso, ele tem 12 zeros, certo? Pronto, então, ele diz assim que a calculadora serve para ajudar. E tem algumas calculadoras, elas têm até mais números do que as calculadoras comuns, que elas trabalham também com esses números muito grandes, em forma de notação, certo? Que são números muito grandes, reduzido a uma potência de base 10. O computador também é bastante utilizado, e a gente com celular hoje, a gente está muito habituado a ver o espaço de armazenamento dos celulares. Vou tomar como exemplo, que é o mesmo do computador, certo? Então, a unidade padrão do computador, ele é o byte. Então, olha os múltiplos do byte. O kilobyte, que é o representado por KB, ele representa 1000 bytes. O megabyte, ele já vai representar 1 milhão de bytes. E o gigabyte, ele vai representar aí 1 trilhão. Então, observe uma configuração básica de um computador, que poderia ser de um celular. Então, quando a gente vai comprar um celular, a gente analisa quanto ele tem de memória, né? Porque a gente sabe, hoje em dia tem celulares de 32 gigas, tem celular de 64 gigabytes. Então, de 64 gigabytes cabe mais que o de 32, tem de 128 gigabytes, tem de 256. Então, quanto maior a quantidade de gigabytes no equipamento, no celular, no computador, enfim, você já sabe que o gigabyte é um múltiplo do byte, que é a unidade padrão aí do computador. Então, quanto maior a capacidade de armazenamento, mais cabe música, mais cabe aplicativo, mais cabe fotos, enfim, certo? E são números também que podem ser representados na forma de potência, né? No caso, 32 gigabytes, como o giga, ele representa aí o bilhão de bytes, então veja, seria o 32 e 9 zeros, ou então 32 vezes 10 elevado a 9. Seria uma forma de representar um celular de 32 gigabytes. Então, eu posso representar como 32 vezes 10 a nona, que seria a quantidade de bytes do meu celular, por exemplo. Vamos lá, estou tentando resumir para não ficar muito grande, muito cansativo, né? Então, transformando para a forma de potência, a gente vê aí 2 GHz na configuração do computador. Então, seria 10 vezes 2 a 9, né? Porque no caso aí a medida é em Hertz. É um outro
um tipo de medida. Então, pense, a gente usa para medir o centímetro, o metro, para pesar o quilo, né? A gente usa para medir quantidades líquidas, o litro. Então, do mesmo jeito, nas tecnologias, nós temos as medidas aí. Então, 120 gigas vai ser 120 vezes 1 bilhão também. Então, seria o quê? Seria 12 vezes 10 a nona, como eu já falei anteriormente, só seguindo o mesmo raciocínio, para não ficar muito extenso, vocês podem ver aí no slide, tá certo? Então, vamos ler. 2 GHz, ou 2 bilhões de hertz, 120 gigabytes, ou 120 bilhões de bytes, 128 megabytes, ou 128 milhões de bytes. Então, o megabyte representa os milhões, os gigabytes representa os bilhões, certo? 8 megabytes ou 8 milhões de bytes. Então, dependendo do tamanho do aplicativo que você for baixar no seu celular, às vezes ele diz espaço de armazenamento para dizer que ele não cabe, né? Insuficiente. Então, às vezes ele pede para você apagar alguns aplicativos no celular para que você possa instalar aquele, porque ele ocupa um volume maior, ele tem um tamanho maior do que o que o seu celular tem disponível no momento. Então, às vezes a gente tem que apagar algumas coisas no celular para poder instalar determinado aplicativo ou para tirar uma foto, enfim, ele vai dizendo que o armazenamento está cheio. Para agilizar cálculos com potências, utilizamos algumas propriedades. Então, nós vamos seguir aqui as propriedades da potenciação, certo? Bem rapidinho também, que também é bem facilzinho de aplicar. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar o vídeo de novo para responder a atividade. Então, produto de potência de mesma base. O que é isso? Às vezes você tem duas potências multiplicadas. Então, nós temos aí, ó, 2 ao cubo vezes 2 à quarta potência. Então, 2 ao cubo é o 2 3 vezes. 2 à quarta potência é o 2 4 vezes, ó. Aqui é 2 ao cubo, 3 fatores, e aqui é 2 à quarta, que são 4 fatores. Então, no caso aí, ó, 2 ao cubo vezes 2 à quarta é 2, e basta somar os expoentes. Então, se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base aí é 2, e somo só o que está em cima, o expoente. 3 mais 4, 7. Então, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Observe que para multiplicar potências de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Essa é a primeira propriedade, certo? Base igual multiplicando, conserva a base, soma o expoente de cima. Outro exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5. Então, se não tem expoente em cima, quer dizer que é 1, certo? O expoente 1 não é necessário a gente colocar. Se você tem só o número, só a base, e em cima você não tem número, você sabe que ali é 1. Então, aí nós temos o 5, conserva a base, e você soma os expoentes. Então, deixa eu voltar aqui, para devagar aqui. Então, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Então, ficaria 5 elevado a 6. Agora, outra propriedade, divisão de potência de mesma base. Para a gente não ficar extenso eu lendo tudo, vamos direto para a regra básica. Se você tem uma divisão de potência, no caso aí nós temos 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado a 2. Então, nesse caso aí, se na multiplicação a gente soma o expoente, na divisão a gente diminui. Então, ó, ele vai cortar aqui, achei que ele é todo fatiado. Então, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 5 menos 2, que dá 3. Então, conserva a base e subtrai o expoente. Observe, para dividir potências de bases iguais, não nula. O que é não nula? O expoente não pode ser zero na divisão, porque nesse caso aí não existe divisão por zero, certo? Não, regra também, não existe divisão por zero. Observe que para dividir potências de bases iguais, não nulas, o expoente não pode ser zero, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Outro exemplo, 5 ao cubo dividido por 5. Então, vai ser 5, aí 3 menos 1 do expoente dá 2. Então, 5 ao cubo dividido por 5 dá 5 ao quadrado.
Potência de uma potência. Nesse caso, nós temos aí 3 ao cubo elevado ao quadrado. É uma potência elevada a outra potência. Nesse caso aí, o que a gente faz? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, veja aí como é que vai ficar. 3 elevado à sexta potência. 3 vezes 2. Então, conserva a base, multiplica os expoentes, quando for potência de potência. Olha aí a outra forma mais comum, que a gente vai fazer dessa forma. 3, então, 3 ao cubo elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 3 vezes 2. Então, fica 3 elevado à sexta potência. Para elevar uma potência a um expoente, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, cada situação é uma regra. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de potência. Uma potência elevada a um expoente. Conserva a base e multiplica os expoentes. Outro exemplo aí, ó. 5 ao cubo elevado ao quadrado elevado à quinta. Multiplica tudo, né? Conserva a base 5. 3 vezes 2... 6, 6 vezes 5, 30. O novo expoente vai ser 30. É a mesma potência representada, né, reduzida a uma só potência. Potência de um produto. Ó, nós temos aí, no caso, 2 vezes 5, o 2 vezes o 5 elevado ao cubo. É a chamada potência de um produto. Então, o que a gente faz? Aplicando a propriedade no caso, comutativa, como é que a gente vai dividir? Vamos isolar o 2 para deixar em fatores iguais. 2 vezes 2 vezes 2, o expoente é 3. E o 5 em fatores iguais. 5 vezes 5 vezes 5. A gente dividiu aí, associou. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 fatores e aqui também 3 fatores. Que no caso é 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Para elevar um produto a um expoente, basta elevarmos cada um dos fatores do produto a esse expoente. No caso aí é a chamada potência de um produto, porque tem dois números diferentes multiplicando elevados a um certo expoente. Então é só você associar, separar cada um dos números e assim você eleva e deixa os dois em forma de potência. Pronto, gente, por hoje é só. Já está disponível um exercício para vocês, uma atividade para vocês copiarem no caderno e resolverem sobre esse assunto de potenciação. Lembre-se, as devoluções de vocês são muito importantes para mim. Eu preciso muito que vocês façam os exercícios e mandem fotos, certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, até a próxima aula.